Boa noite a todos. Vamos pegar a nossa Bíblia. Depois do livro de Hebreus, nós vamos abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 2, continuando a nossa série Fortalecendo a Nossa Fé. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a versículo 18. O nosso terceiro episódio hoje é a fé de Deus que produz frutos apesar de nós. Versículo 14. Meus irmãos, do que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã tiverem nus e tiverem faltas de mantimento cotidiano, e alguém lhes disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes coisa alguma para o vosso corpo, do que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. No nosso segundo episódio nós usamos o capítulo de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, falando, se porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós vamos concluir o estudo de semana passada, juntamente com o estudo desta noite, que se inicia com o nosso tema, a fé de Deus que produz frutos. E você pode complementar a primeira parte do nosso estudo, apesar de nós. Agora, quando Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos, em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, nós temos, como nós falamos na semana passada, que olhar as condições dessa volta de Cristo. Vai ser no período de Apocalipse, no tempo de grande aflição. Antes da segunda volta de Jesus, vai se anteceder as bodas do Cordeiro e nós estaremos com Cristo no céu. Mas até lá, de fato, nesse tempo, o justo vai precisar viver pela fé, porque ele vai precisar viver firme, ele vai precisar viver agarrado com Deus, porque as pessoas vão ser perseguidas, a igreja vai ser perseguida, como tem sido a sua história, assim, perseguida pelos séculos. A pessoa vai ter que encontrar felicidade em morrer por Jesus. Mateus capítulo 24 e versículo 21, nós vamos até esta noite no capítulo 25, quando nós vamos concluir falando da volta de Cristo. Mas nós lemos na semana passada, Mateus capítulo 24 e versículo 21, porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele vier. Olha só o período que vai anteceder a vinda de Cristo, versículo 21, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha só as condições para a volta de Cristo. Então, será que nesse tempo as pessoas elas vão manter a sua fé? Elas vão morrer pela palavra de Deus? Quando você olha Apocalipse, para concluir, no capítulo, por exemplo, no capítulo 7, abra sua Bíblia lá. Poderíamos pegar, como nós falamos, o capítulo 6, semana passada, ou o capítulo 19, mas abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 13. Olha só o que está escrito. No capítulo 25 de Mateus, Jesus vai dizer assim, benditos do meu Pai. Nós vamos concluir.
Diz assim, no capítulo 7 aqui de Apocalipse, lembrando do estudo da semana passada, que vai complementar a nossa mensagem de hoje, a fé de Deus que produz frutos, diz assim o versículo 13, e um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e da onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande atribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, que servem de dia e de noite no seu templo. Aqueles que estão assentados sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma, alguma coisa que caia sobre eles. Para você ver o período de quando Jesus voltar, quando esse mundo estará e como estará. A palavra de Deus vai ser uma coisa tão rara, meus irmãos, que vai precisar sim de sinais e maravilhas. Mas nós vivemos num período que nós temos o nosso livre-arbítrio e a nossa vida cristã livres. Ainda estamos num período de liberdade, onde as portas da casa do Senhor estão abertas para você ouvir a palavra de Deus, para que você possa se nutrir, e é isso que nós vamos falar essa noite, para que você possa produzir frutos como Cristo produziu, porque você é feito, como nós vimos, segundo a imagem e semelhança de Deus. De uma forma espiritual, o homem caiu. Mas olha só, irmãos, voltando lá em Tiago, vamos voltar em Tiago, no capítulo 2. Irmãos, além do propósito da nossa salvação, você encontra aí no capítulo 2, o versículo 14 e o versículo 18 está em destaque aqui para nós, no nosso telão. Você que está em casa, você pode grifar o versículo 14, o versículo 18, que nós vamos falar. Nós já até lemos. Mas olha só, além do propósito da nossa salvação, a fé também, ela nos traz condições, meus irmãos, na nossa vida, para que nós possamos produzir as boas obras. Tudo quando nós falamos de boas obras, nós encontramos obras na criação. Deus criou o mundo. E logo no primeiro dia, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 4, diz que quando Deus ele fez a primeira criação, no primeiro dia, a Bíblia diz que Deus olhou e disse que aquilo era bom. E cada dia que Deus fazia, foi complementado a palavra de Deus, nos trazendo pelo Espírito Santo que tudo que Deus fazia era bom. Quando você olha o Novo Testamento para falar de boas obras, o Espírito Santo nos lembra e nos mostra que a morte de Jesus foi para nos salvar. E como que a Bíblia explica isso através do Espírito Santo? Em 1 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 3, a palavra de Deus diz que fomos comprados por um bom preço. Então, quando nós falamos de boas obras, boas ações, nada mais é do que fazer a vontade de Deus neste mundo. Nada mais é do que a fé, que é o combustível para a nossa vida, nutrida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para que nós possamos produzir aquilo que Cristo fez. E quando nós estamos no capítulo 2, meus irmãos, você pode ler na sua casa, desde o versículo 1, você encontra o Tiago falando desse assunto de uma forma veemente, firme. Porque é óbvio, é claro, que durante o período da igreja, nos dias de hoje, no tempo dos apóstolos, as pessoas muitas vezes se esqueceram dos outros. Não é somente nessa questão que o Espírito Santo nos mostra pela palavra de Deus, mas isso sempre foi um problema de comportamento. Paulo fala isso para não descuidar das viúvas, não descuidar dos órfãos, não descuidar das pessoas mais necessitadas. Também João nos lembra sobre isso. Logo das primeiras leis que Deus deu para o povo, quando eles saíram do Egito, era a questão da escravidão, porque tinha irmão que estava escravizando o outro quando saiu do Egito para trabalhar para ele, porque a pessoa tinha necessidade.
Então o Tiago ele está vendo coisas aqui que são coisas de falha nossa, na nossa vida. Versículo 14, 15 e 16, ele vai levantar sobre essa questão. Por isso que o nosso primeiro item nessa noite, meus irmãos, é não por nós, mas apesar de nós. O fato de uma pessoa receber a palavra de Deus, receber o Espírito Santo, ter as condições para as boas obras, não significa que a pessoa vai fazer. Não significa que ela vai cumprir a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que as pessoas venham para o culto servir a Deus. Isso, por exemplo, é um exemplo do que a Bíblia fala. Quando você olha a palavra de Deus, olha só a conclusão que o Tiago chega no versículo 14. Vamos começar. Meus irmãos, do que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Olha só o que ele está falando. O que adianta uma pessoa falar que tem fé e não tem obras? Não é verdade? Porque, meus irmãos, não faz sentido nenhum uma pessoa receber a salvação de Cristo Jesus, ter a fé de Jesus e não produzir as boas obras como Cristo. Não faz sentido nenhum. E aí ele vai complementar no final do versículo fazendo uma indagação. Olha só no versículo 14, a continuação diz assim: porventura, a fé poderá salvá-lo? A fé pode salvar? Se as pessoas não têm obras? Olha só do que ele está falando. Então ele vê que as pessoas não estão olhando para os seus irmãos, não estão olhando para o trabalho, para a obra de Deus, para o reino dos céus. João vai falar isso lá em Mateus no capítulo 3, Jesus vai falar isso, nós vamos ver no capítulo 25. Então ele diz assim: a fé pode salvá-lo? Meus irmãos, é claro que sim, a fé salva uma pessoa, mas a fé de Deus, não a fé do homem em si mesmo, ou a fé do homem pelos seus conhecimentos. Só que quando ele traz essa questão no versículo 14, dizendo do que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tem obras, é que na verdade essa pessoa ela ainda não recebeu Cristo Jesus como Salvador. Quando você olha para essa igreja, para esse espaço maravilhoso, para esse campo, para esse culto, quantas pessoas no Oriente gostariam de ter um lugar para congregar e não tem? Quantas pessoas gostariam de ter um lugar para se reunir e não podem? Nós temos essa oportunidade. Então os frutos, o que elas são? Os frutos são as boas obras que vêm da fé. Em Mateus, no capítulo 3, e versículo 1 e 2, eu queria que você abrisse a Bíblia lá, porque não é só uma indagação de Tiago. Olha só o que João Batista está dizendo em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Veja se não faz sentido a mesma mensagem de João Batista no início, antes do ministério de Jesus. Mateus capítulo 3 e versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque isto é o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Meus irmãos, essa igreja aqui, ela é fruto de pessoas que tiveram fé. De pessoas que não só tiveram fé, mas que amaram a Deus e que trabalharam por Deus. Esse terreno aqui praticamente é uma doação, meus irmãos, da família Obara, do irmão Obara, da irmã Teresa Obara. E conta-se, o nosso pastor dizendo que aqui só tinha pé de café e um dia lá atrás, na sua visão na década de 90, ele disse: olha, um dia aqueles pés de café, aquele terreno vai ser uma igreja. Vê se isso não é uma pessoa de fé. Vê se isso não é uma pessoa que apresenta obras. Talvez se um dia nós tivermos um espaço, alguma coisa, meus irmãos, para ter um memorial, alguma coisa de lembrança, nós vamos até falar que nós fazemos parte da missão da fé, contar sobre esse assunto, fortalecendo a fé, como que iniciou as nossas igrejas aqui no Brasil. E nós temos lá guardado lá na minha casa, tem uma Bíblia que estava para cima e para baixo, no Jardim Santa Clara, e eu guardei ela porque está escrito:
M. Teresa Obara. Essa Bíblia está guardada para lembrar dessa família. Mas quando você olha a palavra de Deus, olha só o que o João Batista está dizendo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O versículo 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Tanto Jesus como João Batista nos compara com uma árvore. Jesus nos compara com uma árvore, João Batista nos compara com uma árvore, dizendo a questão do fruto, e tudo que uma pessoa tem pela fé, ela produz algo visível, que são os frutos. E são chamados aqui pela palavra de Deus, frutos dignos de arrependimento. O que é isso? É quando uma pessoa, isso significa quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ela crê, ela recebe o Espírito Santo, ela confessa os seus pecados e através da sua vida do alimento espiritual, da comunhão com Deus, se manifesta também nela as obras de Cristo. Então o versículo 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 10: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Aonde que é lançado aí, Natan? É lançada no fogo. Faz sentido, meus irmãos, você ter uma oliveira no fundo da sua casa e ela não dá azeitona? Faz sentido você ter uma videira na sua casa e ela não produzir uvas? Não. O que faz o produtor? Corta ela, arranca e põe ela, e lança ela fora e põe outra no lugar. Meus irmãos, se você olhar o campo aqui, está cheio de mata aqui, tudo seco, né? É que a lei municipal não permite que a gente jogue fogo, senão a gente ia tacar fogo nela. Tem que pegar uma pampa uma hora aqui e levar para algum lugar. Então é isso que acontece com uma árvore quando ela não dá frutos. Agora essa palavra, meus irmãos, de João Batista, ela é para um grupo de pessoas. Israel não deu frutos, foi lançada fora. Em seu lugar foi dado o direito, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, como diz a palavra de Deus em João no capítulo 1, que diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ou seja, que tiveram fé, foram dados o direito de serem filhos de Deus por adoção. Então olha só como é que é profundo. Porque isso é uma coisa que já aconteceu, João Batista está alertando e Tiago também está alertando as igrejas. Por isso que nós estamos dizendo, e o tema hoje é a fé de Deus que produz frutos, não por nós, mas apesar de nós. O fruto do crente chama aqui frutos de arrependimento. Agora olha só que interessante, em Tiago no capítulo 2, volta lá no nosso estudo, para você ver alguns detalhes. No tempo de Jesus, Tiago capítulo 2, volta lá. No tempo de Jesus, havia ali os fariseus, não é verdade? Eles diziam que eles tinham fé. No tempo de Jesus, tinha os saduceus. Eles também diziam que eles tinham o quê? Fé. Os escribas diziam que tinham fé. Até os zelotes, que eram separatistas, também diziam que tinham fé, né? Lembra não, nos dias de hoje não tem a Catalunha lá que quer se separar da Espanha? Era esse grupo aqui que queria se separar, criar a dependência de Israel, dos judeus sobre Roma. Então eles diziam que eles tinham fé. Mas cadê as obras? Cadê os frutos? E é isso que no versículo 14 Tiago está nos dizendo. Agora no versículo 19, olha só o que interessante que ele diz. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. O que ele está dizendo? Não, você diz que tem um só Deus, faz bem você dizer isso. Continuação do versículo. Também os demônios o creem e estremecem. Olha só o que interessante.
todo aquele grupo no tempo de Jesus, eles foram rejeitados. Versículo 9 lá, nós não lemos, diz que o machado estava posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada fora. A Bíblia diz que até os demônios creem. Até os demônios têm fé porque conhecem Deus. Mas eles não têm o quê? Frutos dignos de arrependimento. Então cabe para nós, meus irmãos, nessa primeira parte da mensagem, como o próprio João adverte, não adianta nada você, judeu, dizer que tem o pai Abraão, que é o pai da fé, ou dizer que vocês são filhos dele. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Então não adianta dizer que tem fé, se não tem o quê? Frutos dignos de arrependimento. Nós sabemos que em João, no capítulo 15 e versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, e vós são as varas. Todas as varas que não dão frutos é lançada fora, pois sem mim nada podeis fazer. Então é claro que sem Jesus não há as boas obras. No versículo 17 aí, as obras, a fé, ela é morta em si mesma. Por quê? Porque não há um autor, como nós falamos, e consumador da nossa fé. Os demônios, eles podem crer em Deus porque eles conhecem, mas eles não têm frutos dignos de arrependimento. Por isso, como nós falamos dos religiosos, será que nós não nos assemelhamos como ele, quando dizemos assim: não, eu tenho o Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo. Não, eu tenho Jesus no coração. Mas será? Então ele faz um autoexame no versículo 18. Será que nós não somos igual a essas pessoas, meus irmãos? Os nossos frutos, muitas vezes, eles morrem juntamente com as flores. Quem tem um pé de fruta em casa, quando você chega para ver, floresce, dá aquela flor bonita, e às vezes o que acontece? Não dá fruto. Às vezes você vai pôr a mão e aquela flor, ela não fecunda. Às vezes o fruto fecunda, mas você põe a mão, ela morre, ela está mirrada. Então muitas vezes a nossa fé, ela só é demonstrada com palavras, ou nem isso pela nossa boca, como nós vamos ver em Gálatas. Então não por nós, mas apesar de nós. E quando o Tiago fala isso, ele fala para nós fazermos então um autoexame. Olha só o versículo 18, vamos ler novamente. Tiago, capítulo 2 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: mas alguém dirá: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Meus irmãos, ele está vendo isso aqui. Provavelmente ele ouviu, alguém disse isso para ele. Não, eu tenho fé. Uma pessoa que diz ter fé, ela tem que ter obras. Ela tem que ter frutos de arrependimento. Aquele grupo religioso não tinha. Os demônios não têm. Então tem muito crente que ele não tem constância na obra do Senhor, nem a sua vida espiritual. Tem pessoa que não tem constância nem no trabalho, às vezes vai trabalhar um dia, não vai no outro. Mas Tiago está dizendo isso porque ele está vendo a necessidade da igreja. Ele está vendo a obra de Deus. Então ele pede para que nós façamos um autoexame do jeito que está na palavra de Deus. Por quê? Porque num trabalho, na pregação do evangelho, as pessoas precisam pôr a mão, precisa produzir obras. Então como é que uma igreja vai florescer e vai crescer se não tem um coral? Se as pessoas não estão constantes com a sua vida no Senhor? Como é que vai ter uma escola bíblica? Como é que vai receber crianças, vai preparar um campo se as pessoas não vêm servir ao Senhor? Não tem um coração disposto a trabalhar? Então o versículo 18, continuando, meus irmãos, diz assim: ele faz um autoexame dizendo para as pessoas e para nós: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
por isso que ele conclui no versículo 17, dizendo assim, olha só o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Perceba a profundidade. Será que eu não tenho uma fé morta em mim mesmo? Será que os meus frutos já não nascem mirrados? Será que eu não tenho sido como essa árvore que nós apresentamos? Uma árvore que pode florescer, parecer que é espiritual, mas não ter frutos nenhum. E meus irmãos, quais são os frutos? Qual é o fruto espiritual que se espera de uma igreja, de um crente? É a salvação de outras pessoas. Você pode estar no seu grupo, você pode estar na sua igreja. Se as pessoas não forem salvas, isso não é um trabalho. Por isso que é a missão da igreja. Jesus olhou e disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ou seja, as pessoas entregar a sua vida para Jesus. Agora, o que eu tenho produzido na minha vida? Olha só o versículo 14, vamos ler mais uma vez. Meus irmãos, do que se aproveita se alguém dizer que tem fé e não ter obras? Porventura, olha só, porventura, a fé pode salvá-lo? Se a fé está fundamentada no homem, não pode salvar. Mas se ela estiver fundamentada em Cristo Jesus, o nosso autor e salvador e consumador de toda a criação deste mundo, juntamente com Deus e da salvação, sim. Nós não queremos criar no coração de ninguém uma dúvida, que a palavra de Deus não deixa dúvida sobre a salvação. Por isso nós estamos dizendo, o evangelho de Deus sempre prospera, não por nós, mas apesar de nós. E a questão que Tiago traz para nós, não é apenas de um autoexame, não. Ele faz um desafio para nós. E o desafio é o nosso segundo ponto dessa noite, que é o que ele diz no capítulo 2 e versículo 18. Resumindo, ele diz assim, vamos mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Jesus diz que a nossa fé é como um grão de mostarda, pequena, que nasce, quando ela é plantada, quando é se ouvido a palavra de Deus. Então a fé nasce no nosso coração. Ela cresce com a palavra constante, com a comunhão com Deus, até se tornar uma grande árvore e produzir frutos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos ser plantados junto do Evangelho. Nenhuma pessoa vai ter uma grande fé ou buscar ter fé em Deus, em Cristo, se só receber a palavra nos cultos. A pessoa precisa ler a palavra em casa, crer na palavra, seguir a palavra. Essa palavra ela vai ser nutrida pelo Espírito Santo que habita em nós, dia após dia. E para isso nós precisamos arrancar o pecado da nossa vida. Nós falamos em Hebreu no capítulo 1 e no capítulo 11 também, nas mensagens anteriores. Então Tiago, ele diz assim, dando um desafio para nós. Vamos mostrar as nossas obras pela nossa fé. Ele dá o exemplo no versículo 21 de Abraão. Versículo 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Meus irmãos, sabe quando a nossa fé ela faz produzir frutos, produzir as boas obras? É quando a nossa fé ela é desafiada. Nenhuma fé cresce em tempo de bonança e em tempo de paz. Esquece. O homem nem busca a Deus nesse tempo. Então, quando Deus diz para Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar, nós vamos ler os versículos. Essa pessoa precisa ter fé. E como é que essa fé é manifestada? Através das obras. Ele deixa o pai,
ele deixa os amigos, ele deixa aquela convivência de família, ele deixa o seu trabalho de lado, ele deixa o que ele tem ali aonde ele está e ele vai para onde Deus manda. Olha só o versículo 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o seu altar seu filho Isaque? Versículo 22 e versículo 24. Bem, vês que a fé cooperou para as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Por isso que nós estamos dizendo, quando nós temos a nossa fé desafiada e nós cremos em Deus, é manifesto as boas obras, porque nós estamos plantados em Cristo Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. E no versículo 22, aparece a palavra fé. Bem, vês que a fé cooperou. É claro, ele só teve a obra porque ele creu, porque ele esteve firme e agarrado com Deus. Versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu, ou seja, teve fé Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Você sabia que se você dizer assim, meu Deus, o Senhor é meu amigo, você pode dizer isso porque Jesus disse, não vos chamo mais de servos, vós agora sois meus amigos. Nós queremos destacar aqui que o homem ele é justificado pela obra de Cristo na cruz. E através da obra de Cristo, a nossa vida também se manifesta as boas obras, como se manifestou na criação em Deus. Por isso que não tem como separar a vida física da espiritual. Lá em Mateus diz, tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então olha só o versículo 21 até o versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Meus irmãos, como que você sabe que uma pessoa entregou a vida para Jesus? Ele pode dizer que ele tem a fé, mas a confirmação está nas obras. Todo aquele grupo religioso que nós falamos, eles nunca produziram um fruto de arrependimento, como por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão na cruz, meus irmãos, naquela condição, você pode dizer, não tem como uma pessoa produzir frutos dignos de arrependimento. Não, na cruz ele pregou o evangelho. Ele diz para o outro ladrão, olha, você mesmo nessa condição ainda blasfema contra Deus. Nós merecemos essa condenação, mas este homem não. Senhor, quando tu estiver no seu reino, lembra de mim. Não foi o que ele disse? E Jesus no original disse para ele, pois te digo hoje, nesse momento, comigo estarás no paraíso. É frutos dignos de arrependimento. Não porque nós temos capacidade, não. Efésios capítulo 2 e versículo 8, abra lá a Bíblia, meus irmãos. Eu sei que é muito conhecido esse texto dos irmãos, mas eu queria ler para os irmãos que estão em casa, para os irmãos aqui da Igreja do Cavalari. O versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de quem? De quem, Natan? De Deus. Então a fé da salvação, ela produz as boas obras. Diferentemente de todas as religiões do mundo que diz que através das boas obras você é salvo. Não. Preste atenção o que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo que se você tem boas obras, é porque você tem primeiro a salvação e a fé em Cristo. Versículo 9 diz assim, não vem isto, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso que nós estamos dizendo, nosso tema de hoje,
a fé de Deus que produz frutos apesar de nós. Mas Tiago nos desafia dizendo, vamos mostrar nossa fé pelas nossas obras. E eu estou dizendo isso porque eu queria já ter falado desse assunto no primeiro episódio, mas não se encaixou o texto. Quando nós lemos Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4, aquele versículo traz a palavra de Deus assim, e o justo viverá pela fé, pela emuná. Na tradução, no original do judaico, está escrito, o justo viverá pela firmeza. Mas eu pergunto, a firmeza de quem? Abacuque traz que é Deus que salva. Você conhece Abacuque capítulo 3, versículo 17? Ainda que a figueira não floresça, porque o Deus é o Deus da minha salvação, na continuação dos versículos lá, do capítulo 3 e versículo 17. Mas alguns judeus interpretam isso como que a fé está sobre as obras. Então, quando você olha para essa palavra, que é emuná, lá no original, muitos judeus creem que eles vão ser salvos pelas obras, como muitas pessoas de muitas religiões. Mas o justo viverá pela fé, ou seja, firme, agarrado, feliz, com lealdade, não pela sua força, mas pela fé em Deus. E você encontra muitos textos invertendo essa verdade na Bíblia, como por exemplo o jovem rico. O que ele esperava ouvir de Jesus? Que ele teria o reino dos céus pelas suas obras. O que ele disse para Jesus? Eu tenho tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Por isso eu vou ler mais uma vez, capítulo 2 de Efésios e versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, ou seja, somos imagem, fomos criados à imagem de Deus. Continuação, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Não significa que nós não vamos fazer boas obras ou não temos condições. Você lembra daquela cena do fariseu e do publicano? Que ele diz assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Só que sabe como é que começa o versículo? Lá em Lucas, no capítulo 18, dizia assim, e eles criam que eram justos. Olha só, eles, toda essa seita que nós citamos. Então nós queremos deixar bem claro que as nossas boas obras vêm, conforme o versículo 10, porque são manifestas por Cristo Jesus e o Espírito Santo. Lembra do Simão, orgulhoso, que recebeu Jesus na sua casa? E lá na sua casa disse, em pensamentos, olha, se este homem fosse profeta mesmo, ele bem saberia quem é essa mulher que está tocando ele. Porque o justo viverá pela fé, pela firmeza que vem de Deus, a salvação que vem de Deus e não das suas obras. Consegue entender isso? Então, quando você abre para nós terminarmos em Mateus, no capítulo 25, meus irmãos, Jesus ensina que as boas obras nos acompanham. E a sua fé ao mundo é revelado pelas suas obras, pelos seus frutos de arrependimento, pelas suas ações. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora olha só que interessante no capítulo 25, versículo 31, como que é identificada as boas obras para o reino dos céus, para o reino de Deus. Capítulo 25, versículo 31, Jesus nos ensina. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É no fim dos tempos. Perceba que aqui vai entrar os justos, justificados pelo sangue de Cristo.
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns e aos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes, bendito do meu Pai. Lembra que nós falamos no início? Capítulo 24, capítulo 25, fala sobre os fins dos tempos, sobre a vinda de Jesus a este mundo. Vinde benditos do meu Pai, possuidor por herança do reinos, que vos será preparado, ou foste preparado, desde a fundação do mundo. Deus já preparou tudo para você que entregou a sua vida para Jesus. E perceba que ter o Espírito Santo não é operar em você sinais, maravilhas, você orar e fazer descer fogo do céu, não tem nada a ver com isso. Ter o Espírito Santo é fazer as obras, conforme Jesus disse, as obras que eu faço. Versículo 34, 35. Olha só a condição que mostra sobre as nossas obras. Porque tive fome e me deste de comer. Aqui é o rei que está dizendo para os seus servos: olha, eu tive fome, hein? Jesus está dizendo: olha, eu tive fome, hein? Eu tive sede de comer. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedai-me. Meus irmãos, naquele tempo o estrangeiro não tinha a cultura que você tem para falar hoje. Significa que abriu as portas da casa, que é a coisa mais íntima que tem na nossa vida, como nós falamos, a nossa instituição família, que foi criada por Deus, e colocou lá dentro. Deu um cobertor, deu uma comida, deu uma bebida. Olha só o que ele está dizendo. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Eu estava nu, vestisse-me, adoeci, visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Olha só quantas coisas Jesus está dizendo, e talvez você diga no seu coração: eu nem sabia disso aqui. Você pode dizer quando chegar no céu e dizer assim: Senhor, eu nem sabia que eu tinha feito isso para o Senhor. Versículo 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou estava nu e te vestimos? Ou quando estava enfermo, ou na prisão e foste te ver? Nós vamos dizer para Deus: Senhor, não, Jesus, no tempo que eu fui, meu Deus, Jesus não estava lá não. Você pode pensar isso no seu coração. Agora o capítulo 2, sabe o que o Tiago está falando? O Tiago está falando assim: olha, vocês não têm vergonha. Chega um rico na igreja, vocês abraçam ele, põem um anel no dedo dele, ou vê o anel do dedo dele, e põem para sentar no melhor banco de honra. E quando chega uma pessoa necessitada, ou o teu irmão do teu lado, versículo 15, versículo 16, como nós lemos, o que vocês fazem? Manda ele sentar no chão, manda ele ficar no canto. Olha só o que Jesus está dizendo. Leia o capítulo 2 na sua casa, que Tiago fala, o desprezo muitas vezes que nós temos para o próximo. Olha só o que Jesus está dizendo que é as boas obras. Versículo 40, ele conclui, olha só o que ele conclui. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, fizeste a mim. Olha só. Tiago capítulo 2, para nós terminarmos, versículo 14. O que está dizendo a palavra de Deus? Meus irmãos, do que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tem, ou não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Meus irmãos, só vai ter fé quem produz frutos. Isso é uma realidade.
Então ele pede para a gente fazer um autoexame. Agora lembra daquele cenário do capítulo 7 que nós lemos no início de Apocalipse? Quem que são? Da onde vieram? Eles lavaram as vestes do Cordeiro. Suas vestes agora estão brancas, foram lavadas pelo sangue. Vieram da onde? Da grande atribulação. Será que quando Jesus voltar, ele achará fé na terra? Será que Jesus vai achar nesse tempo essas pessoas aqui? Cadê os da fé da prosperidade? Cadê os cata-bênção? Cadê os evangélicos da modinha? Cadê as bandas gospel? As bandinhas? Cadê os turistas das igrejas? Cadê eu? Cadê você? Quantas pessoas sentaram nesses bancos ou durante a nossa vida e as pessoas já chegaram e entregaram a vida para Jesus? É bom estar numa igreja comendo, bebendo, se fartando e não ter obras, frutos de arrependimento, porque não tem gente se salvando. Como é que você sabe que aquela igreja tem frutos de arrependimento? As pessoas estão se salvando. Se as pessoas passarem 50 anos dentro de uma igreja, como um clube, sem que uma pessoa entregue a vida para Jesus, sem que os meus pequeninos sejam agasalhados, sejam abraçados, e possam ter condições para produzir os frutos, meus irmãos, olha só, para concluir versículo 18, mas dirá alguém, tu tens a fé, nós temos a fé, nós estamos reunidos. Igreja não salva ninguém. Não aparece uma pessoa para ouvir o evangelho. E ele diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por isso o nosso tema de hoje é a fé de Deus que produz frutos apesar de nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 13, eu vou trazer novamente essa palavra aqui. O apóstolo Paulo pergunta, quando as suas obras, quando as minhas obras forem passadas pelo fogo, o que vai ter? Vai ter ouro, vai ter prata? Ou vai ter pau, feno, palha e vai se queimar no fogo? O que vai ter, meus irmãos? Amém?